Bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. E pela primeira vez, o cara é realmente pequeno. Quer dizer, o primeiro episódio desta série foi sobre uma máquina que era maior que um pão e pesava cerca de 15 a 20 libras. Então, chamá-la de Little Guys parece meio bobo. Não acho que muitos dos computadores que tive nesta série até agora tenham sido tão pequenos. Mas é claro, Little é uma filosofia, não um fato físico. Um Little Guy é uma máquina x86 que foi feita para ser usada como um eletrodoméstico. E embora muitos deles sejam pequenos, é apenas porque os torna mais fáceis de enfiar em um canto e esquecer. Isso é principalmente o que define um Little Guy sendo esquecido. Tipo, eu normalmente não incluiria um terminal de ponto de venda, por exemplo, porque as pessoas os usam o dia todo, e você geralmente interage com eles como um PC normal. Mas coisas como essa, um dispositivo de sinalização digital, são feitas para serem presas na parte de trás de uma televisão e ninguém deveria nem saber que elas existem. Então qualquer coisa pode ter a natureza de um sujeito pequeno, mesmo que não seja pequeno de forma alguma. Mas este aqui é pequeno, então estou animado para dar uma olhada com você. Mas primeiro tenho uma nota para ler. Toda vez que alguém me envia algo, eu pergunto, tipo, ei, você quer um alô? Você quer que eu diga tipo, obrigado, Steve? Todo mundo sempre recusa. É estranho para mim, mas desta vez eu realmente recebi uma carta. Isto foi enviado para mim por Violet. Desculpe, eu não perguntei como pronunciar seu nome. Regier. Regier? Não tenho certeza. Desculpe por isso. Mas eles dizem. Estou animado para aprender mais sobre esse sujeito pequeno que tenho em minha posse há alguns anos. Até onde eu sei, isto pode ter sido usado no Tim Hortons no campus do Fanshawe College, London, Ontário. Quanto a quaisquer gritos, estou atualmente trabalhando em um jogo para Windows. É um jogo de plataforma de parkour rápido e baseado em lanças em 2D chamado Olga, do meu estúdio. Jogos de gatos que serão lançados no final deste ano, você pode encontrar uma demo gratuita no Steam. Na verdade, ainda não joguei esse jogo, infelizmente, mas eu fui dar uma olhada na página da loja porque queria saber o que seria baseado em lanças em um jogo. E você sabe, ele é genuinamente baseado em lanças. Não sei mais o que dizer. Obrigado, Violet. Então, de qualquer forma, aqui está nossa máquina. É um mecanismo de Media Ec Tree e com um nome como esse, você poderia presumir logo de cara que provavelmente é apenas um dispositivo de apresentação de slides eletrônico. E é, mas acaba sendo um com talvez, possivelmente algum significado histórico, se você se importa com a indústria em que estava. O que eu não me importo. Mas ainda assim, de acordo com a parte de trás, isso era com certeza propriedade do fundo de publicidade e promoção da Tim Hortons. Então sim, provavelmente é um dispositivo de marketing. Mas também notamos que diz que foi feito no Canadá. Provavelmente ele foi montado apenas no Canadá, alguém poderia imaginar. Mas especificamente em London, Ontário, que é aparentemente onde ele estava sendo realmente usado. Agora, é claro, é possível que algo seja vendido no mesmo lugar onde foi feito. Mas mesmo assim, isso parece mais do que uma coincidência para mim. Isso parece mais um protótipo de dispositivo. Como se eles o levassem pela rua e dissessem, ei, você quer uma caixa de propaganda grátis. Só queremos ver se essa coisa funciona. E a Tim Hortons simplesmente o deixou montá-lo. E esse pode realmente ser o caso porque eu pesquisei sobre essa coisa e realmente encontrei alguma cobertura de notícias sobre ela no Business London. E essa é, claro, a canadense. Esta é uma história de interesse local sobre essa empresa porque eles estavam sediados naquela cidade. E logo na frente diz que eles foram pioneiros do segmento para fundição estreita. Agora, até onde eu pude perceber, narrowcasting é o termo da indústria para o que eu estava chamando de sinalização digital. Mas parece que, como em 2006, era algo relativamente novo. O que é interessante, certo? A ideia é que você vá ao McDonald's e ao lado do caixa tem uma pequena TV exibindo uma apresentação de slides de coisas que eles gostariam que você comprasse esta semana. Eles têm uma foto aqui, certo? Café, US $2. Espere um minuto, isso é café e um cooler por US $2,06 canadenses, para falar a verdade. Rapaz, como assim? A inflação é tão ruim assim? 2006 eu pensei que ainda seria pelo menos o A5. Bem, de qualquer forma, estamos sendo fervidos por esse tipo de marketing contínuo e sempre presente há tanto tempo que é realmente difícil lembrar quando começou. Agora que penso nisso. Sim, acho que talvez não houvesse TVs penduradas em todos os lugares, passando anúncios animados em constante mudança para mim. Sabe? 12 anos atrás. Mas rapaz, como é difícil lembrar de uma época em que não era esse o caso. Mas pela descrição, parece que é só disso que eles estão falando. Claro, a descrição é extremamente grosseira porque isso é marketing, e marketing é revoltante. Narrowcasting é um meio sedutor projetado para educar, esclarecer e, acima de tudo, entreter. Mas sua mensagem chega no que os profissionais de marketing chamam de momento da verdade, ou a última milha do varejo, quando a decisão de comprar é tomada e eles querem fisgar você. Ao contrário da transmissão, que por definição envia mensagens para o mercado de massa, o narrowcasting mira diretamente nos clientes existentes.
A tecnologia Narrowcasting conecta e digitaliza conteúdo promocional e outros tipos de mídia em uma lista de reprodução semelhante a um MP3 player e os transmite por meio de uma variedade de formatos de tela digital. Funciona melhor quando o público-alvo faz uma pausa em sua rotina diária no banco, abastecendo ou pegando um café, e pode ser cativado por uma tela digital. Acho muito engraçado que as pessoas que criam conceitos de marketing e publicidade falem sobre eles da mesma forma que as pessoas que criticam esses conceitos. É realmente uma situação de nós somos os vilões? Quer dizer, você deveria ler isso e se sentir bem com o produto deles? Então, de qualquer forma, sim, isso é basicamente apenas uma caixa de sinalização digital. Já falei sobre isso algumas vezes antes, não com muitos detalhes, mas o conceito é bem superficial. É basicamente apenas um player de slideshow. Sabe, talvez ele reproduza fotos, talvez reproduza, você sabe, animações ou vídeos, mas tudo o que ele faz é conectar a uma TV e reproduzir um loop. Certo? A maior parte do que torna esse tipo de coisa interessante ou única é o software de suporte, qualquer tipo de gerenciamento central, esse tipo de coisa. E eu não sei todos os detalhes sobre isso, mas direi que a única informação que consegui encontrar sobre essa empresa parece ser de 2006, 2007. E então, aparentemente, eles foram comprados por uma empresa chamada Cineplex em 2013 e absorvidos pelo seu departamento de sinalização digital. E no meio tempo, eles não pareciam fazer muita diferença. Então, não sei se isso realmente foi um protótipo que não entrou em produção em massa ou se foi um sucesso massivo. E é que você não consegue procurar informações sobre esse tipo de negócio para negócio tão facilmente quanto um produto de consumo. Então sim, isso é tudo que sei sobre sua história. Vamos falar sobre a caixa em si. Sendo um aparelho de sinalização digital de 2006, tudo aqui parece certo. Por exemplo, temos EGA, mas não temos HDMI nem DSI. O HDMI já existia, mas ainda não tinha se desenvolvido completamente. Então você não poderia esperar isso em nenhum monitor comercial, mas você poderia esperar VGA. Isso era praticamente universal. Da mesma forma, há portas seriais aqui porque os monitores comerciais geralmente podiam ser controlados dessa forma. Você poderia dizer a eles para alternar para a entrada VGA, assim que o software iniciasse, ou você sabe, definir as configurações de imagem, ou às vezes ligá-los e desligá-los remotamente. Também temos conectores RCA para áudio. Agora, praticamente qualquer computador feito depois de 1996 teria som integrado. Ele havia se tornado praticamente gratuito naquele ponto, mas normalmente você veria um conector de fone de ouvido de 3,5 mm. A presença dos RKs é o que indica que isso foi feito para ser usado em algum tipo de ambiente comercial, porque você esperaria conectar isso a uma TV comercial que tivesse entradas RCA, ou a um amplificador de PA, ou algo assim, todos os quais tinham RKs. E claro, você pode simplesmente adaptar o conector de fone de ouvido para RCA, mas é mais provável que isso se encaixe em quaisquer cabos que a empresa já tenha. Então não significa nada. Áudio é áudio, mas diz a você que este era um aparelho comercial. Mas mais interessante do que isso é a falta de portas para teclado e mouse. Eu esperaria que qualquer computador desta época tivesse PS2, teclado e mouse, mas este, na verdade, tem apenas uma porta USB. Então, se você quisesse interagir com essa coisa localmente, teria que conectar um hub para obter um teclado e um mouse. E isso provavelmente ocorre, eu diria, porque isso nunca foi pensado para ser usado por ninguém pessoalmente. Isso deveria ser simplesmente implantado em um site, conectado, e, então, quase certamente, ele teria apenas absorvido suas instruções e mídia pela porta Ethernet. Então, de todos os pequenos que eu tenho, e certamente dos que mostrei na série até agora, este é o primeiro que é realmente um aparelho. Eu acho que isso foi feito para ser usado sem cabeça. Sabe, a saída de vídeo estava aqui apenas para ser conectada à TV, como um sinal de que você nunca deveria olhar para a interface local dessa coisa ou interagir com ela. E eu acho isso meio fascinante. Eu me pergunto o quão efetivamente eles fizeram isso, ou se eles não fizeram nada. E quando você liga essa coisa de manhã, ela inicializa, e você sabe, você vê uma área de trabalho por alguns segundos antes do software carregar. Bem, há uma possibilidade de descobrirmos a resposta para isso, porque isso realmente veio com um disco rígido, e pode até ter o software ainda nele. No entanto, estou preocupado se essa coisa realmente vai ligar e funcionar, porque, veja bem, ela está enferrujada. Na verdade, há ferrugem em todos os parafusos dianteiros e traseiros, e você pode ver que há uma espécie de escória ao redor das aberturas aqui. Então é possível que essa coisa tenha sido inundada, ou estivesse em um ambiente extremamente úmido, ou algo assim. Então isso pode estar morto, pelo que eu sei. Eu não tentei ligá-lo ainda, então antes que eu possa fazer qualquer coisa com isso, vou precisar abri-lo e ver como é o interior. E se é realmente seguro conectá-lo. Então, vou levantar um ponto aqui. Algumas pessoas me perguntaram por que não uso uma chave de fenda elétrica com mais frequência. Tipo, eu estou sempre apenas arrancando parafusos com as mãos. Na verdade, eu tenho um. É o bastão UAU, embora eu ache que ele seja vendido sob 1 milhão de nomes diferentes. E algumas pessoas me recomendaram outro. Oh,
Não consigo lembrar o nome da empresa, mas é do tipo que você. Você se vira para ativar o motor, o que é ergonomicamente péssimo para mim. Eu tentei esse tipo de coisa. Simplesmente não funciona para mim. Então este é o melhor que consegui encontrar. As únicas outras chaves de fenda elétricas que eu posso encontrar que não são, como uma furadeira da Milwaukee, são bem maiores do que esta. E não são realmente adequadas para trabalho de precisão. Esta é uma boa e pequena chave de precisão, certo? Ela pega os pedacinhos minúsculos, porque você usaria isso para desmontar, tipo, um laptop. E eu uso muito para esse tipo de coisa, porque os fixadores são sempre limpos, pequenos e de baixo torque. Mas para muitas coisas como essa, não quero entrar aqui com uma dessas grandes chaves de fenda elétricas e potencialmente arrancar os parafusos. E eu não quero usar esse cara porque você nunca sabe em que condições o hardware estará em uma caixa de metal que está em sabe-se lá em que condições por sabe-se lá quanto tempo. Então eu suspeito fortemente que se eu tentar isso nesses parafusos... Oh, sim. Ah, ele não gostou disso. Ele luta um pouco, não é? Porque, como eu suspeitava, eles estão enferrujados no chassi, assim como todo o resto. Vamos tentar este. Ah, não muito. Arg. Então sim, com hardware de procedência desconhecida. Eu geralmente fico com a chave de fenda manual. Eu adoraria encontrar algo intermediário, que não fosse aquele toque estranho de design, de ativação que todo mundo parece adorar. Então me avise se você tiver alguma recomendação. Vou dar uma olhada, mas de qualquer forma, vamos lá. Então há muita coisa acontecendo aqui dentro. Podemos ver mais indícios de ferrugem e corrosão. Tudo está bem sujo e enferrujado aqui. Só um pouco de poeira e porcaria por todo lugar. Essa coisa não estava selada, não tinha filtros nem nada. E tem pelo menos um ventilador. Ah, sim. Na verdade, aqui está. Aqui está outro. Ah. Eu não tinha tentado girar isso antes. Isso está em condições horríveis. Esses rolamentos estão acabados. Isso deve ter soado horrível. Em seus últimos dias, os parafusos que prendem o disco rígido também estão muito corroídos. Ah, meu Deus. Ah, na verdade há, tipo, cristais de ferrugem saindo desse parafuso aqui embaixo. Uau! E você pode ver um rastro de resíduo líquido transparente ali no fundo. Então como eu disse, não acho que essa coisa tenha ficado na água, mas acho que houve muita condensação. Ah, na verdade sim. Você pode ver mais precipitado ali embaixo. Além disso, como você pode ver, todas as tampas estão estouradas. Agora, por esse motivo, não tentei ligar essa coisa. Bem, na verdade, esse e vários outros motivos. Por exemplo... Sim, não tanto no dissipador de calor. Então, não sei se seria. E faria muita coisa em seu estado atual. Então, temos que consertar isso antes mesmo de podermos testá-lo. Mas com todos esses limites estourados, não acho que isso vá funcionar. Eles estão muito próximos da CPU. E se dermos uma olhada em como a situação da fonte de alimentação funciona aqui, tenho a forte sensação de que eles são essenciais para a regulação da voltagem. Veja, o que eles fizeram aqui com a fonte de alimentação é que 110 volts entram aqui ou 220? Ele vai funcionar em 220. Então ele vai para a PSU e depois sai aqui embaixo. Aqui temos um conector Molex estilo AT. Mas ele se conecta à placa-mãe com apenas um plug de disco rígido comum? E eu teria que verificar, mas tenho quase certeza de que é apenas um layout Molex normal de 4 pinos. Então serão 5 volts ali, 12 volts ali, em um par de aterramentos. Mas por esse motivo, os 3,3 volts e quaisquer outras voltagens têm que ser derivadas na própria placa. E não tenho dúvidas de que esses capacitores são uma parte crítica desse processo. Então, vou tentar ligá-lo de qualquer maneira, só para rir. Mas estou, 95% certo de que isso não vai funcionar. Posso ter capacitores. Posso ser capaz de substituí-los, mas... Ah, espera um segundo. Ah, bem. Esqueci que tinha isso. Bem, teremos que passar por isso mais tarde e ver se conseguimos combiná-los. Então, certo, a probabilidade de você realmente ver esta coisa funcionando aumentou bastante. De qualquer forma, vamos continuar com a desmontagem antes que eu continue me distraindo. Vamos desconectar isso e tirar esse disco rígido daqui. Esses parafusos estão em condições tão lamentáveis, mas felizmente as roscas ainda estão boas. Agora, você sabe, se eu estivesse pensando, eu teria retirado esse disco rígido e feito uma imagem dele antes de começar este vídeo. Então, provavelmente vou acabar deixando isso de lado e veremos se podemos inicializar de outra coisa. Mas isso pressupõe que possamos fazer essa coisa funcionar. Para ligar... Ah, eu deveria mencionar, a propósito, que você deve ter notado que esses são alguns parafusos de aparência estranha. Eles são chamados de parafusos de ombro, e o ombro se refere a essa parte não rosqueada aqui e à função de um parafuso de ombro. Bem, eles têm muitas funções, mas neste caso é suspender a unidade por eles.
Essas coisas de silicone. Quer dizer, tenho certeza de que não preciso explicar isso. Mas sim, isso é alguma redução de vibração, que evitaria a vibração de você sabe. Acoplar-se ao disco rígido, protegendo a unidade e, potencialmente, a coisa um pouco mais silenciosa. Embora eu suspeite que com essa ventoinha de 40 milímetros aqui atrás, ela provavelmente não era muito silenciosa para começar. Agora, a bandeja do disco rígido é meio irritante. Tem isso. Essa coisa estranha aqui embaixo. Eu realmente não sei o que isso faz. Tipo, é basicamente só uma lavadora, eu acho. Certo? Porque essas coisas de silicone ficam nesses postes. E esses postes são peças prontas que são universais. Na montagem de caixas de chapa metálica estampadas e dobradas, você não consegue realmente obter as quadradas. Eu acho. Eu nunca as vi de qualquer maneira. Ou pelo menos essas são as mais prontamente disponíveis. E se você colocar essas coisas de silicone em cima delas, elas vão simplesmente perfurar o centro. E você sabe, você desperdiçou seu tempo. Então isso é intrigante. Eu acho que eles não queriam colocar 3 arruelas separadas ali. Então, eles apenas carimbaram e furaram uma única arruela grande para a coisa toda. Essa é uma maneira estranha de fazer isso. Falando em estranho, é uma das minhas coisas favoritas em computadores industriais. Cabos de disco rígido de 44 pinos. O cabo de disco rígido típico de um PC tem 40 pinos, e eles estão em um passo maior do que o usado em um laptop. Os pinos extras no laptop são usados para fornecer energia. Acho que são 5 e 12 volts, mas posso estar errado. Mas normalmente, você simplesmente não os vê, porque na maioria das aplicações em que unidades de 2,5 polegadas são usadas, elas são conectadas diretamente na própria placa-mãe do laptop. Eu diria que a maioria das pessoas experientes em PC nunca viu uma fita de disco rígido de 44 pinos. E acho que nunca vi uma com 2 conectores. Tipo, não há nada que impeça você de fazer isso, eu acho. Quer dizer, você sabe, as unidades do laptop realmente têm a capacidade de serem fixadas para serem definidas como secundárias em uma única cadeia de identificação. Nunca pesquisei sobre isso. Suspeito que não. Ah, sim. Aqui vamos nós. Então, isso é definitivamente uma unidade de 2,5 polegadas. Então tem o documento certo aqui. E sim, este pequeno bloco de 4 pinos aqui. Eu sempre me perguntei se essas eram conexões de jumper ou outra coisa, porque eu nunca as vi sendo usadas para nada. Eu nunca vi um jumper ali. Mas olhe para isso. Eles realmente têm posições de jumper. E o que é intrigante é que eles têm várias maneiras diferentes de usá-los. Então você pode colocar um jumper ali horizontalmente para a seleção de cabo. Você não coloca nenhum jumper ali para um único modo de acionamento. E então, para os modos de acionamento duplo, você pode colocar um ali verticalmente para tornar o acionamento secundário. Ou olhe para isto. Olhe para esta configuração amaldiçoada aqui. Vocês todos estão vendo isto? Eles realmente querem que você coloque um jumper ali diagonalmente. Eu acho que isso é uma novidade. Eu acho que nunca vi isto antes em nenhum dispositivo de computação que seja absolutamente amaldiçoado. Estou tão feliz que pesquisei isto. Imagine se eu tivesse acabado de dizer, é um drive de laptop, quem se importa? Não há nada para aprender. E não me incomodei em pesquisar no Google, certo? Eu nunca teria descoberto sobre a configuração de jumper menos amada de Deus. Delicioso. Então, de qualquer forma, isso significa que há realmente um uso legítimo para um cabo ID de passo pequeno de 44 pinos com 3 conectores nele. E eu descobriria. Eu adoraria ter um desses. Não sei porquê, mas eu faria. Acabei de perceber que esse disco rígido foi substituído. Eu estava pensando que o estilo azul do WD parecia um pouco mais novo do que o de 2006, e com certeza é de 2010. Eu não acho que eles eram assim naquela época. Então essa coisa ficou em serviço por um bom tempo, o que faz sentido, dada toda a corrosão. Agora, como eu tiro essa coisa daqui? Porque ela realmente precisa de uma revisão antes mesmo de eu considerar tentar ligá-la. Acho que todos os parafusos têm que sair de cima. Vamos tirar esse dissipador de calor daqui primeiro. Ah, cara. Uau. Isso queimou. Estou vendo depósitos de carbono? Parece que sim. Como esta parte? Extremamente rígido. Acho que realmente tudo isso é muito mais rígido do que deveria ser. E posso ver o mesmo tipo de brilho marrom sobre ele aqui. Cara, cada parte dessa coisa parece infeliz. Esse ventilador. Esse ventilador completamente estragado. Completamente. Eu posso conseguir abrir e limpar, mas duvido. A questão maior é, ele pegou fogo. Porque parece que pode ter pegado fogo. Há danos ainda piores acontecendo aqui embaixo do que eu pensava inicialmente. Quer dizer, um pouco disso é só sujeira e ferrugem. Mas, cara, estou com medo de ligar essa coisa. Bem, não há nada a fazer além de fazer. Vamos, tirar esses outros parafusos daqui. Onde está o outro parafuso? Tem que ter outro parafuso, certo? Não.
Certo. Ele provavelmente está sendo segurado pelos espaçadores. Na verdade, agora que penso nisso... Onde estão minhas chaves de fenda? Onde diabos estão todas as minhas chaves de fenda? Ah, e como eu suspeitava, as duas portas seriais de cores diferentes realmente são. Porque uma está na placa e a outra está em um cabo. Quem está surpreso? Certo. Isso é o suficiente para tirar essa coisa? Com certeza parece que sim. Não quero desparafusar esse conector USB, então deixe-me desconectá-lo. Tenho que desconectar isso primeiro. E cara, olá. Vamos falar sobre isso em um minuto. Certo. Vai sair? Vai sair? Vai sair? Ah, o áudio também tem que sair. Há dois pinos aqui, e eles apontam para as portas de... Vamos lembrar disso agora, não há muito horror escondido abaixo disso. Nada é pior do que o que já vimos, então é meio encorajador. Vamos dar uma olhada na parte inferior da placa agora. Ok, legal. Eu tinha pesquisado sobre isso e encontrado o manual, e dizia que havia um slot para cartão CF aqui embaixo. Eu me perguntei se teríamos um cartão CF, mas não tivemos. O importante, no entanto, é que não vejo nenhuma corrosão aqui embaixo. Sério? O que temos para RAM? Este é 133. Blá, 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 blá. 128. Ok, então provavelmente 128 megas de memória. Isso faz sentido. E de outra forma... Bem, aqui. Vamos abrir essa folha de especificações. Porque essa placa realmente acaba sendo muito interessante. E se não conseguirmos fazê-la funcionar novamente, podemos pelo menos falar sobre o quão interessante ela é por si só. Então, na verdade, há um número de peça legível aqui. Mas não achei que apareceria muito, porque parece um codinome. Wafer 7850RD. Bem, como se vê, ela é literalmente chamada de Wafer 7850. Esse é o nome dessa placa. Ela é feita por... Não tenho certeza de quem é feita por... Isso realmente diz. Diz, todos os direitos reservados. Mas por quem? Aqui vamos nós. ICP Electronics, Inc. Bem-vindo ao computador de placa única Wafer 7850. Pentium 3 Celeron. Esta é uma grande placa de 4 pinos, fator de forma de 3,5 polegadas, que vem equipada com processador Pentium 3 de alto desempenho ou processador Celeron econômico com um chipset Intel Advanced 815. E, agora isso é interessante, porque esta máquina não vem equipada com um Pentium 3 de alto desempenho ou Celeron econômico. Na verdade, tem uma via de alguma faixa. Agora, se bem me lembro, a via estava fazendo chips compatíveis com Pentium 3 naquela época que eram substituições drop-in. Infelizmente, este foi tão danificado que não podemos dizer o que é. Espero que possamos ligar esta coisa e consultá-la. Embora, honestamente, neste ponto, minhas esperanças não sejam altas. De qualquer forma, este produto é projetado para o fabricante do sistema, integrador ou VAR, que é revendedor de valor agregado. Eles querem fornecer todo o desempenho, confiabilidade e qualidade a um preço razoável. Sim, o padrão usual. Ele continua dizendo que fornece vias de A no chip. Ele não diz qual chipset é, mas ele faz até 1600 por 1200 e usa a memória principal compartilhada. Então você sabe. Típico da época. Agora, se rolarmos um pouco para baixo aqui, vemos que ele usa processadores Celeron ou Pentium no pacote FCPGA. Agora, não consigo lembrar se esse é o pacote padrão ou se é uma variação. E eu vou te dizer por que isso importa em um momento. Sim, esse seria o programa de limite selvagem da Geórgia. Como eu poderia esquecer? Uau, eles realmente têm fcpga.org.org. Isso é demais. Ok, aqui vamos nós. Então, isso é apenas flip-chip PGA. Que eu tenho certeza que é basicamente um descritor de cada CPU com pinos na parte inferior. Eu acredito que posso estar errado. A questão é que é um chip normal, tipo soquete 370, Pentium ou Celeron. Então o que torna isso estranho é que ele não tem o soquete usual. Normalmente você teria a pequena alavanca porque seria um soquete Z. Então você pode simplesmente colocar o chip. Isso significa força de inserção zero, e é o que estamos acostumados. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, é assim que era feito na era Pentium. Eles não mudaram para soquetes ZIF para CPUs até... Nossa, eu quero dizer o Pentium 3, mas nem me cite sobre isso. Os primeiros que eu já vi regularmente foram os chips da era Pentium 3, porque para colocar isso aqui, você só teria que colocar os 2 dedos lá, e apenas ref o mais forte que pudesse. E, de fato, se dermos uma olhada no trabalho deles aqui, você pode ver porque isso é uma má ideia, porque eles realmente falharam. O chip não está realmente lá. Em todas as bordas, você pode ver que ele está assentado ali e ali. Mas no meio, ele está realmente se levantando para longe do soquete. Eu acho que eles provavelmente não tinham o contorno para isso. Claramente, eles não tinham 1 milímetro de sobra aqui.
E novamente, esta é uma máquina industrial, então você teria comprado essa coisa barebone, ou você teria comprado com um chip já dentro dela. E, em qualquer caso, você só colocaria um chip nessa coisa uma vez em toda a sua vida útil. Então isso não é irracional. Mas é uma droga. De qualquer forma, voltando ao assunto principal, a razão pela qual eu tinha consultado o manual é por causa desta coisa aqui. Fiquei muito confuso com esta coisa aqui e especificamente com esta coisa aqui. Tipo, senhor, posso perguntar o que você está fazendo? Não há absolutamente nada nesta pequena placa além disto. Este pequeno gadget de 6 pinos, que é muito pequeno para eu conseguir distinguir as letras nele. Eu nem sei se há letras nele. E o indicador da placa foi destruído em parte por causa da posição da via, eu acho, que diz vocês dois. Então eu tenho certeza que não é apenas um transistor simples ou algo assim. Eu acho que é algum tipo de circuito integrado, mas não faço ideia do que ele faz. Parece dizer-me essa é a versão 2,1 no canto superior esquerdo. Mas eu não tenho ideia do que seja. E eu esperava descobrir no manual. Com certeza, parecia que estava conectado a um cabeçalho ID porque, bem, se colocarmos esse cabo próximo a ele... Sim, parece mesmo ser um conector ID. Mas você gostaria que os pinos estivessem para cima, se fosse o caso, como você tem aqui. Então dei uma olhada no manual e descobri que... Não é isso. Na verdade é um slot de placa-filha. Dei uma olhada nisso um pouco e descobri que a placa-filha é para o Wafer 7851, que adiciona saída de TV com resolução de 1024 por 768, uma RS digital programável de 8 bits e direção automática RS4, 122.408. Então, sim, essa é apenas uma pequena opção adicionada na placa. Mas sim, por que eles precisam disso se não está lá? Eles precisaram. Eles esqueceram de terminar alguma coisa? Ou ele diz ativamente ao sistema host que essa coisa não está lá. Não sei. Negócio estranho. E na verdade, no final do manual, temos um apêndice aqui sobre a placa-filha. E não faz nenhuma menção a esse pequeno gadget. Então deve ter sido algum tipo de coisa de pós-venda que eles fizeram quando perceberam que, não sei, havia algum tipo de problema que acontecia se a placa não fosse instalada. Mas, de qualquer forma, diz para apenas abrir a coisa e conectar a placa. Tem alguns detalhes sobre como você obtém acesso ao I/O digital. Diz que o endereço do sistema de mapeamento é 801H. Presumivelmente essa é toda a informação que você precisa para programar essa coisa. Mas quando chegamos aqui, na verdade tem um pequeno diagrama mostrando que você teria conectado a saída de vídeo composto assim com esse pequeno conector RCA de fio voador horrível. Provavelmente não é o vídeo da mais alta qualidade, certo? Mas eu encontrei algo muito mais interessante quando estava procurando por isso. Eles têm um apêndice sobre o temporizador de Watchdog. Agora, eu mencionei isso em pelo menos um ou dois desses vídeos antes. Um Watchdog Timer é basicamente um recurso de hardware que é projetado para permitir que um sistema embarcado se recupere de uma falha. Então, suponha que você tenha uma máquina Linux construída assim. Você sabe, ela está enfiada no canto de um prédio. Ninguém pode ter acesso a ela sem uma escada de 40 pés. E se algo der errado com ele, porque ele superaquece, ou como um raio cósmico vira um pouco na memória, ou quem sabe o que, você não tem tempo para mexer com ele. Você nem tem tempo para diagnosticar. Como se seu computador de sinalização digital simplesmente travasse por causa de alguma, você sabe, falha temporária de hardware. Algo esquentasse um pouco demais ou algo assim. Quando alguém do restaurante ligasse e dissesse: "Ei, o que fazemos sobre isso?" Eles não vão dizer a eles que vamos conectar um terminal serial. Vamos começar a fazer diagnósticos. Não. Eles vão dizer a eles para desconectá-lo e conectá-lo novamente. O Watchdog Timer permite que o computador se desconecte e conecte novamente. Mas para que isso funcione, você precisa ter algo em execução no software real do sistema operacional que possa se comunicar com a placa-mãe e dizer: "Ei, estou vivo, a cada X segundos." O Watchdog Timer é esse recurso. Basicamente, assim que você liga isso, a placa-mãe imediatamente inicia uma contagem regressiva. Assim que você liga a coisa. E quando essa contagem regressiva expira, se ele não receber o sinal que está esperando, ele reinicia o computador. O que significa que se você apenas ligar isso e depois ligar o computador, há uma boa chance de que ele fique lá e reinicie repetidamente a cada 15 segundos ou algo assim. Mas eu nunca soube como você realmente fala com o Watchdog. Eu sabia vagamente que você iria, você sabe, colocar um valor na memória em algum lugar, mas eu não sabia onde. Este diz a você onde. Você usa a função BIOS. Chame a interrupção 15H. Você pode usar a subfunção ALTO para definir o Watchdog Timer period BL para definir o valor do timeout. Como alimentamos o cachorro?
Eu acho que há um. Acho que esse é o termo. Ah, aqui vamos nós. O Watchdog Timer deve ser atualizado periodicamente chamando a subfunção to. Então aí está. Sabe uma coisa? Na verdade, ele tem um programa de exemplo. Olhe para isso. Hein? Se essa coisa funcionasse, eu poderia compilar esse programa e demonstrar o Watchdog Timer. Mas, francamente, essa coisa não vai funcionar. Sabemos disso, mas ainda temos que tentar. Então, aqui está o que vamos fazer. Vamos começar testando essa fonte de alimentação. Isso é fácil o suficiente. Parece que não está muito ruim. Tipo, honestamente, daqui parece que está em melhores condições do que o computador. Então, na verdade, suspeito que pode funcionar muito bem. Então, esse é o trilho de 12 volts. A energia está desligada. Parece que não há fusível aqui. Mas tem um ali, sabe de uma coisa? Esse fusível queimou. Ah, é opaco. Não dá para saber. Ok, bem, vamos ligá-lo e descobrir. Certo, aqui vamos nós. Ah, isso não é nada feliz. Desculpe, mas foi isso. Eram 8 volts. Tenho quase certeza que era. Sabe, eu não percebi se o ventilador estava tentando funcionar. Vamos fazer isso de novo? Não percebi. Não vejo o ventilador tentando funcionar. Vamos dar uma olhada no outro trilho aqui. Lá vamos nós de novo. Ah, cara. Sim, não. É possível. É possível que não esteja chegando à voltagem correta só porque não tem carga. Mas, para ser honesto, não acredito nisso nem por um segundo. Acho que o problema real é que ele está simplesmente destruído. Então, sejamos pragmáticos. Vamos deixar isso de lado. Vamos conseguir uma fonte de energia em que possamos confiar. Espero que este não seja um daqueles testadores ATEX que gostam de apitar continuamente se você não tiver todos os plugs conectados. Ok, bem, ele só apitou por um momento. Ah, ficou realmente Madden. Parecia a pinagem estava correta porque, bem, nenhum dos trilhos tinha a voltagem que deveria ter naquela outra fonte de alimentação. Mas claramente o amarelo era mais alto que o vermelho, então. Sim, é obviamente um 12,5. E eu suspeito fortemente que essa empresa imaginou que você faria exatamente o que estou fazendo aqui. Rapaz, eu realmente estou esperando que essa coisa solte a fumaça assim que eu ligá-la. Certo, eu nem vou me incomodar com esse dissipador de calor, porque essa coisa estava apenas enrolada. E este é um chip via. Ele vai sobreviver sem sincronização por algum tempo. Vamos ver o que acontece. Certo, bem, não está causando curto-circuito em nossos trilhos de energia. Isso é bom. Tem uma luz de energia no computador que também é boa. Sim, o monitor está querendo desligar. Deixe-me apertar este botão aqui. Sim, acho que é reset, não power on. E quanto a... Existe uma CPU? Não consigo decidir. Acho que o único problema real são esses capacitores. Tipo, essa coisa passou por um momento bem desagradável. Vamos lá, não vamos enrolar. Certo, mas não há realmente nenhum dano específico. Nada é. Está tudo corroído. Quero dizer, ele poderia usar uma boa limpeza com certeza, mas acho que ele realmente sobreviveu ao pior. Quer dizer, temos um pouco de ferrugem na placa ali, mas sinto que há uma boa chance de que com apenas uma boa limpeza e talvez a substituição desses capacitores, isso possa funcionar. Esses são 2.200 microfarad a 6,3 volts. Parece que todos eles são. E isso é infelizmente maior do que qualquer coisa que eu tenha neste kit, e nenhuma delas parece promissora. Eu tenho 1.000 microfarad, 16.806,347. Sim, isso não vai funcionar. Não sei muito sobre como os reguladores de voltagem funcionam. Eu estou supondo que eles são parte de um sistema VRM, e eu não sei se eles são usados apenas para suavização. Então, sim, eu não tenho certeza se eu posso substituí-los por componentes significativamente menores, então. E você sabe, não tenho certeza se realmente vale a pena, porque não acho que seja um problema de regulação de voltagem. Eu fiz alguns testes e... Bem, então se sondarmos o cabeçalho do ventilador aqui, descobriremos que são nossos 12 volts. E se sondarmos a CPU, podemos descobrir onde estava. Aí vamos nós, 1,5 volts. E então, se verificarmos o que diabos é esse gadget. Ok, a 4,8. Isso é um pouco baixo para o trilho de 5 volts, mas ainda está dentro da tolerância. Então, na verdade, acho que os VRMs provavelmente estão funcionando bem. Provavelmente há algo mais insidioso acontecendo. Só por diversão.
Vamos tentar substituir a RAM. Aqui estão alguns sticks. O que é isso, Edo? Oh, isso é uma porcaria velha e estranha. Bem, tanto faz. Se servir, talvez funcione. Uau! Espere um minuto. Isso está esquentando? Juro que sinto que a CPU está esquentando quando não estava antes. Ah, sim, definitivamente. Algo está diferente que está realmente bem quentinho. Então, acho que a RAM estava ruim. Mas ainda não estou entendendo nada. Acho que é possível que neste ponto ele esteja tentando inicializar. Tentando postar. Mas talvez problemas com a estabilidade da energia estejam interferindo. Então, talvez agora realmente valha a pena substituir esses capacitores. E, você sabe, agora que estou bem convencido de que eles não estão desempenhando um papel crítico nos VRMs, acho que vou colocar esses 1000 microfarads lá e ver o que acontece. Quer dizer, o que vou fazer? Piorar? Oh, isso saiu bem e limpo. Delicioso. Não dá para saber se eles vazaram ou se havia apenas corrosão adicional embaixo deles. Acho que realmente não importa. Estamos reunidos aqui hoje para louvar nosso Salvador. Fluxo de pasta. Tudo bem. Esse é um trabalho muito mal feito, mas os fios estão nas posições corretas e todos estão voltados para o lado certo. Então vamos conectá-lo. Deixe-me colocar um dissipador de calor nisso. Alguma coisa é melhor do que nada. Certo? Não sei. Vamos tentar isso. Sim. Não, já teríamos uma imagem agora. Tudo bem, isso é basicamente tudo para essa coisa. Eu tentei várias outras tentativas para fazê-lo funcionar. Eu ressemeei a CPU, troquei a RAM novamente. Na verdade, tentei puxar a bateria do CMOS para o caso de estar descarregada. Esfreguei um pouco mais e não sei, acho que é apenas torrada para usar um termo técnico. Talvez algo esteja acontecendo com a corrosão aqui embaixo. E se eu limpasse isso, ficaria melhor. Mas, francamente, não acho que isso realmente valha o esforço. Tipo, quando terminarmos, ele vai ligar e ser um BIOS de prêmio e então vai dizer: você sabe, disco sem sistema ou erro de disco. Ou não é possível encontrar o dispositivo de inicialização. E é isso. Quer dizer, bem, talvez descobríssemos que isso ainda tem o software nele. Não sei. Mas de qualquer forma não vou investir mais tempo neste gadget, porque acho que o suco não valeria a pena o esforço, porque, como se vê, eu disse que tinha um monte de coisas interessantes acontecendo. Mas você sabe, na reavaliação é meio estranho. Quer dizer, essa coisa era estranha, com certeza, mas agora que sabemos que isso é algum tipo de placa-filha, que é provavelmente, não sei, ISA PCI, ou talvez apenas um monte de conexões proprietárias para, você sabe, os periféricos integrados aqui. Então, nada muito emocionante aí. E quem sabe o que isso faz realmente não importa. E de outra forma, é basicamente uma placa-mãe de PC normal, só que menor. Tipo, eu desconectei o USB deste conector de 4 pinos aqui. E isso é apenas USB com um passo menor. Da mesma forma, temos um conector de unidade de disquete de passo pequeno aqui. Ainda é de 34 pinos. Temos um conector de ID de passo pequeno, como qualquer laptop. Porta paralela, porta. O mesmo material de qualquer placa-mãe, só que um pouco menor. Sério, a única coisa que me intriga sobre isso neste momento é porque eles foram com o verso CPU. Agora, como eu disse, não sei quais são as especificações dessa coisa. Mas falando de modo geral neste momento, não acho que nenhum dos chips VIA tenha desempenho competitivo com os chips Intel. E isso não importaria necessariamente porque essa coisa provavelmente não precisa de tanto desempenho. Mas o fato de que o que podemos ver na serigrafia diz que é necessária uma ventoinha do dissipador de calor significa que isso estava gerando o mesmo TDP que esses chips. No momento, a principal razão que conheço para querer uma VIA é o menor consumo de energia e evitar a necessidade de colocar uma ventoinha lá. Mas como eles não obtiveram esse benefício que eu apenas não tenho muita certeza do porquê eles foram com a VIA. Acho que uma possibilidade é que, apesar do manual desta placa dizer que eles vieram com um Celeron ou um Pentium pré-preenchido, talvez a empresa tenha vendido as placas com o esqueleto. E a Actree teve que obter os chips. Eles mesmos. E talvez a VIA fosse o Pentium 3 compatível mais barato do mercado. Isso não me surpreenderia nem um pouco, especialmente porque, novamente, o desempenho não teria sido terrivelmente importante, eu acho. De qualquer forma, acho que não sei realmente o que o software fez direito. Acho que o que eu poderia fazer é pegar este disco rígido e tentar colocá-lo em outra máquina. Sabe de uma coisa? Só por diversão, vamos jogá-lo neste Dell e ver o que acontece.
Sabe, só agora me ocorreu que há uma grande possibilidade de que o que vai acontecer é que o disco rígido clique, 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 clique. Clique ele também ficou em, você sabe, água salgada do mar, ou o que quer que tenha matado essa coisa. Embora agora que eu olho para isso. O disco rígido parece muito mais limpo do que o resto da máquina. Talvez eles tenham trocado o disco rígido e então a máquina morreu, tipo, 3 meses depois, e ficou em um armário até que alguém finalmente a jogou fora. Tudo bem, meus colegas dentistas? Vocês estão prontos para aquele momento do dente? Oh, uau! Você não consegue ver o que está na tela do laptop, consegue? Ah, ok. Lilo Boot. Sim, isso é mais ou menos certo para a era. Espera, você sabe que não é. Espera aí, Lilo. Não, isso não foi lançado em 2006. Uau, isso está demorando 1 minuto. Ah, lá vamos nós. Sim. Eu estava observando o disco rígido moendo aqui por tipo 20, 30 segundos, e ele simplesmente não estava fazendo nada. Na verdade, estou meio surpreso porque esse WD Blue deveria ser relativamente rápido para essas coisas. Tem algumas falhas aí. A 810. São os gráficos. Ah, ok. Aparentemente, esse é o driver do temporizador Tetsuko para chipset Prime 8-inch. Ah, certo. Na verdade, algumas pessoas já comentaram e me contaram sobre isso antes. Terminologia muito estranha. Mas TCO aqui, na verdade, se refere ao custo total de propriedade, o que parece muito estranho neste contexto. Mas é um bloco lógico na família de produtos Intel Ish, que eu acho que contém um monte de coisas, entre elas o temporizador Watchdog. Então, esse módulo do kernel TCO é o que supostamente alimenta o cachorro. Agora a tela está parada aqui piscando para preto de vez em quando, então estou bem confiante de que está tentando inicializar gráficos, seja X, ou talvez um driver de buffer de quadros, ou algo assim. E falhando devido ao chip gráfico diferente nesta máquina. Acho que posso reiniciar e simplesmente trazê-lo para cima. Execute o nível 1, dê uma olhada ao redor. Agora posso lembrar como usar o Lilo? Foi 1 minuto quente. Puxa, o que é? Você literalmente diz apenas executar o nível 1? Ou não é? Oh. Ele quer uma senha. Isso é uma coisa? Uma senha do Lilo? Oh, uau, então é. Bem, podemos consertar isso. Uau, são muitas partições. Será que eles realmente precisavam de tantas, eu me pergunto? Acho que provavelmente deveríamos montá-las. Ok, então todas elas aparentemente foram montadas bem, exceto a partição swap, que você sabe, eu simplesmente não estava prestando atenção. E também SDB4, que diz que a chamada de montagem falhou, não é possível alocar memória. Isso é picante. Qual é o formato aí, Kenneth? Isso afirma ser 74 GB estendidos? Não tenho certeza do porquê isso teria importado necessariamente. Tudo bem, então eu passei pelas várias partições e elas parecem conter apenas vários conjuntos de arquivos Linux, se você preferir. E eu não vou sentar aqui e especular sobre o porquê disso. Está além da minha cabeça. No entanto, eu descobri que a 7ª partição contém o que parece ser o software real em si. Se formos aqui para a pasta de conteúdo, isso parece descrever 2 arquivos de vídeo, e onde ele os quer na tela e ou no tempo. Não tenho certeza. Ambos têm 1024 por 768. Parece que é um conjunto de coordenadas x e y para onde ele deve aparecer, então presumivelmente seria a tela cheia. Mas este diz 136 e este diz 160. Então, acho que é basicamente uma lista de reprodução. E eles têm alguns outros aqui que têm arquivos diferentes. Então, provavelmente, eu vou adivinhar que este era um sistema de sinalização digital essencialmente gerenciado. Basicamente. Então, estes provavelmente foram enviados de algum serviço de nuvem. Oh, ei, olha isso! Na verdade, temos algum vazamento do próprio software. Não sei se isso viria do software personalizado deles, se isso é apenas o dump, de MPEG 123, ou o que quer que eles estivessem usando. No entanto, o que é legal é que parece que temos a mídia aqui. Vamos ver se conseguimos reproduzir isso. Este programa se recusa, mas tenho certeza de que é só o Linux sendo inútil. Vamos tentar o VUC. Ah, lá vamos nós. Parece que não há áudio associado a este vídeo, o que eu acho que não é tão surpreendente. Mas sim. Parece que isso é só a faculdade estava exibindo uma pequena apresentação de slides comemorativa em uma TV em algum lugar, e era assim que eles estavam fazendo.
E parece que os outros arquivos aqui são praticamente a mesma coisa. Ah, e é a Fanshawe College. Eu não tinha certeza se era Fanshawe ou Farshawe antes. Certo. E o último foi de 2007. Este é de 2008. Então acho que eles continuaram usando por um tempo. Sim, nós conseguimos isso. O efeito de animação do Ken Burns que temos em casa no Imovie. Excelente. Tudo bem. Também temos um de 2009 e 2010. Embora pareça que talvez todos tenham sido criados ao mesmo tempo, a julgar pelo estilo visual idêntico. Há alguns outros arquivos circulando que sugerem que talvez eles não consigam puxar para baixo, como tickers de notícias de streaming dinâmico online e esse tipo de coisa. Mas sim, de outra forma parece um sistema de sinalização digital bem básico. Até onde eu posso dizer, eles apenas rolaram seu próprio Linux em torno dele, o que provavelmente era bem comum nessa indústria, particularmente na época, então... Tudo bem. Acho que já vimos tudo o que podíamos ver sobre este computador em particular. Acho que minha maior pergunta é, será que essa coisa conseguiu acompanhar esse vídeo? Eram, eu acho, 30 FPS. Arquivos MPEG de 1024 por 768. Não sei se eram MPEG 1 ou MPEG 2. Estou curioso agora, na verdade. Bem, obrigado, você. MPEG 1.2. Isso definitivamente ajuda. Mas é 720x480, e isso foi em meados dos 2000. Então eu vou dizer sim, quase certamente MPEG 2. Esse chip via poderia realmente acompanhar a decodificação disso? Essa é a única pergunta que eu realmente tenho sobre isso, mas acho que não descobriremos hoje. Ah, bem, esse não é exatamente o vídeo que eu esperava fazer sobre essa coisa. Eu esperava conseguir fazer funcionar. Eu esperava que fosse um pouco mais interessante do que isso. Mas, francamente, você sabe, quando eu peguei a coisa e a abri e vi o quão horríveis as entranhas pareciam, eu pensei, bem, provavelmente um fracasso. Então eu acho que eu deveria ser grato por ter conseguido alguma coisa com isso. No que diz respeito ao vídeo, espero que você tenha achado algumas partes interessantes. Eu tenho uma espécie de regra com essas coisas que, você sabe, nem todo vídeo vai ser a coisa mais emocionante do planeta, certo? Eu acho que alguns dos pequenos caras anteriores foram bem legais, se você me perguntar. Mas eu acho que se eu sentar e desmontar algo, e não for absolutamente 100% nada para escrever, se houver algo a dizer, então eu posso muito bem ir em frente e produzir o vídeo e lançá-lo. Por quê? Você sabe, por que não, certo? É um tempo no banco. Você pode seguir adiante ou não, sua decisão. Você sabe, não está machucando ninguém se eu enviar um vídeo que seja meio chato. Então, de qualquer forma, espero que não tenha sido chato. Espero que você tenha se divertido. De qualquer forma, tenho muito mais dessas coisas para fazer. E eu simplesmente não tenho ideia do que vai ter nelas até que eu as abra e dê uma olhada. Então, sabe, você está apenas acompanhando o passeio comigo. Boa sorte se você gostou disso e é novo no canal. Obrigado por me conferir. Lembre-se de se inscrever se quiser ver mais coisas como esta. Vou continuar a publicar vídeos sobre pequenos rapazes por quase uma eternidade, e não acho que preciso encorajar ninguém aqui. Mas se você tiver pequenos para me enviar, e neste ponto, deve ser bem óbvio o que conta como um pequeno, então sinta-se à vontade para me enviar um e-mail. É apenas clatudoraidogmail.com. Estou colecionando o máximo possível desses porque, bem, como eu disse, você nunca sabe o que vai ter dentro. Então é bem provável que eu esteja interessado em qualquer pequeno gadget estranho que você tenha espalhado no porão. Mas mesmo assim, às vezes tenho que pagar por essas coisas de qualquer maneira. Eles aparecem no eBay, eles aparecem em brechós locais, e eu simplesmente tenho que comprá-los. E a razão pela qual consigo fazer isso é por causa dos meus clientes. Essas pessoas estão me apoiando. Bem, praticamente em todos os sentidos. Não apenas em termos de orçamento para coisas, mas também para minha comida e gasolina no meu carro, e contas e aluguel e tudo mais. Então eu sou incrivelmente grato a todos eles por tornarem isso possível. Eu não seria capaz de realmente fazer essas coisas se tivesse que me concentrar em um trabalho diário. Então eu realmente aprecio todos no Patreon por me apoiarem e acreditarem em mim. Muito obrigado a todos. Se você quiser me ajudar, vá até lá e inscreva-se. Sou incrivelmente grato a todos que já me apoiaram. Muito obrigado a todos. E a todos os outros, obrigado por assistirem.